Sejam bem-vindos ao Curtas de Mad Sky. Como sabe, este canal do YouTube é um meio que nós temos no nosso grupo Mad Sky Drones em Portugal, em colocar alguma informação que não é tão simples de colocar em texto. E assim utilizamos o YouTube para conteúdos mais elaborados. No entanto, se quiser passar no nosso grupo, temos lá muita informação sobre drones, sobre leis, regulamentação, enfim, temos até inclusive um pouco de humor. Se quiser que estes conteúdos passem para amigos seus, partilhe o link do vídeo e coloque um gosto no vídeo e vai ver que toda esta informação poderá passar a mais pessoas. Mas vamos ao que interessa. Vamos então falar sobre como é que podemos voar os nossos drones depois de 1 de janeiro de 2024. O nosso título hoje tem uma pequena incorreçãozinha, nós não vamos falar sobre todos os drones, não vamos falar, por exemplo, sobre drones de menos de 250 gramas, nós já falámos sobre isso no episódio anterior, eu vou deixar aqui em baixo nos comentários o link para quem tiver interesse em ver esse vídeo novamente. Não vamos falar também daquilo que são os drones com marcação de classe. Os drones com marcação de classe são aqueles drones que já têm um C qualquer coisa, um C0, C1, C2, C3, enfim, algo no género disto que está aqui, em que esses drones já estão sobre a regulamentação atual. Não vamos também falar de alguns drones que eventualmente vão ter essa certificação de classe, mas que atualmente ainda não têm. Portanto, todos os drones que não tenham estas marcações que eu referi anterior estão incluídas dentro disto que eu vou falar agora a seguir. Tenham atenção, mesmo que eles já tenham a indicação por parte do fabricante que vão ter essa classificação, só depois deles estarem na lista que a EASA coloca é que eles podem operar realmente sobre as condições mais favoráveis. E finalmente vamos falar de quê? Vamos falar de todos os drones antigos, digamos, em que eu não os vou estar a referir aqui todos, vou pelo contrário colocar aqui uma listazinha com aquilo que são os drones que à data de hoje, portanto em finais de fevereiro de 2024, estão aprovados pela EASA para poder voar nas condições mais favoráveis. Esta lista está colocada já no nosso grupo Facebook Mad Sky. Eu vou deixar também aqui assim nos comentários um link direto para esse post. No entanto, quero reforçar novamente, os drones que estão nesta lista não estão dentro daquilo que é o que vamos falar a seguir. Portanto, tem outras condições de voo em que nós vamos falar sobre eles nos próximos episódios. Vamos então colocar aqui um pouco de conteúdo para saber como é que chegamos aqui e porque é que todos os drones a quase comprados antes de 2024 vão estar a operar em situações que nos são menos favoráveis. Em 2019, quando surgiu esta regulamentação europeia, ela foi orientada para o risco da operação. E o que é que isto quer dizer? Quer dizer que, à medida que nós vamos aumentando o risco numa operação com drones, nós vamos ter também que ter medidas de mitigação que façam com que o risco dessa mesma operação possa descer para níveis aceitáveis. E então, nesta regulamentação, foram criadas três categorias. Uma categoria aberta, a categoria específica e depois a categoria certificada. Para o caso que nós vamos falar aqui assim, vamos só falar na categoria aberta, que é onde vão estar a funcionar praticamente todos os pilotos e operadores. E nesta categoria aberta nós temos ainda também três subcategorias e elas estão, mais uma vez, assentes no risco da operação. Temos uma operação em A1, que é uma operação onde existe mais risco. Depois temos uma operação em A2, em que temos um risco intermédio, e temos finalmente uma operação em A3, em que é uma operação em que se considera que o risco é suficientemente baixo para que se possa estar lá a operar. E como isso, existe uma maior, digamos, liberdade naquilo que estamos a fazer dentro dessas áreas. Por princípio, eu concordo com esta separação das subcategorias. Acho que à medida que vamos tendo algum risco na operação, devemos começar-nos a afastar para sítios menos perigosos. O que é que eu pessoalmente não concordo? Não concordo que
todas as aeronaves que não tenham a marcação de classe sejam aeronaves que sejam perigosas. Aliás, nós temos aeronaves que foram compradas, por exemplo, o ano passado, em que têm características muito próximas, inclusive melhores em algumas situações, que algumas aeronaves que são agora com a marcação de classe. Qual é que é o problema? Não tem o Remote ID, o chamado Remote ID, em que nos faz a identificação a todo momento de onde é que está o nosso drone, e também tem outra característica que, segundo a EASA, é muito importante, que é o nível de ruído e também os ângulos que as aeronaves podem ter a nível de peças para não ferir pessoas. Eu acho que estas aeronaves são ainda muito válidas, são seguras e poderiam continuar a operar como até agora. Vamos então avançar mais um pouco para não tornar este vídeo muito grande. Vamos falar então da formação. Que formação é que eu necessito para pilotar drones que não tenham a certificação de classe e sejam maiores ou mais pesados que 250 gramas? Todos estes drones apenas podem voar na categoria aberta em subcategoria A3. Isto significa que qualquer drone entre 250 gramas e 25 kg apenas necessitam de uma formação A1-A3. E porquê é que isto acontece? Porque se nós só podemos operar em cenários A3, a formação básica A1-A3 é mais que suficiente para estar a operar este tipo de aeronaves. Nesta altura vai poder estar a questionar-se. Então, se eu tenho uma formação A2, eu vou também poder, além do A3, poder voar em A2. Já não é possível. A partir de 1 de janeiro de 2024, todos estes drones, mais uma vez, que não têm a marcação de classe, apenas podem voar em A3. Não significa que o piloto possa ter uma formação superior, o A2, por exemplo, mas estas aeronaves só podem voar em A3. Vamos então para as necessidades de seguro para estas aeronaves. Como sabem, até de 25 kg, as necessidades de seguro estão à descrição de cada país. E então, em Portugal, aquilo que a regulamentação nos diz é que a partir de 900 gramas nós temos que ter seguro em qualquer aeronave. Mas se quiserem, podem também contratar seguros para aeronaves com menos de 900 gramas. Normalmente as companhias de seguro fazem para um capital coberto de 50 mil euros. Mas para as aeronaves com mais de 900 gramas, como disse, é um seguro obrigatório. E então, entre as 900 gramas e 1,5 kg, nós temos um capital seguro obrigatório para ter nas aeronaves de 325 mil euros. E à medida que vamos aumentando o peso, vamos também aumentando os valores. Assim, para aeronaves com mais de 1,5 kg e até 4 kg, o valor do capital seguro já tem um valor mais elevado e é de 475 mil euros. Por sua vez, para aeronaves com mais de 4 kg, começamos a ter um incremento bastante mais acentuado. Assim, e até aos 20 kg, temos um valor de capital seguro mínimo de 700 mil euros. E finalmente, para todas as aeronaves que tenham mais de 20 kg, temos um capital seguro mínimo de 950 mil euros. Tenham atenção que isto é a regulamentação para Portugal. Para outros países poderá ter sempre uma alteração a este tipo de valores. A maior parte dos países, inclusive, até exige que todos os drones tenham seguro. Por isso, se vai para um país qualquer e se leva o seu drone, informe-se nas autoridades aeronáuticas nacionais desse país qual é que são as necessidades que eles têm relativamente aos seguros. Vamos então ver uma das partes mais importantes deste nosso vídeo. Onde é que podemos estar a voar estes drones que temos, que foram comprados antes de 2024 e que não têm a marcação de classe e que têm mais de 250 gramas. Pois bem, aquilo que o regulamento nos diz é que só podemos voar estes equipamentos afastados no mínimo 150 metros de pessoas, de edifícios, sejam eles habitacionais, escritórios, edifícios fabris ou qualquer uma outra estrutura. Não podemos também estar a voar a menos de 150 metros de, por exemplo, de parques ou ainda de estradas com veículos em movimento. Mas o que é realmente o voar em A3?
Muitas pessoas sabem, como já referi, o conceito do Ariane A3, mas não entendem verdadeiramente quais é que são as implicações que isso tem. Vamos aqui colocar um pequeno gráfico para que todos possam entender pelo menos qual é que é o conceito por trás de zonas A3. Vamos então imaginar que eu moro nesta casinha que aqui está e que à minha frente tenho esta estrada e a norte dessa estrada eu tenho um terreno relativamente livre. Tenho umas casas aqui e ali, tenho umas estradas também, mas é uma área relativamente livre onde eventualmente eu posso voar. Mas não é bem assim. Vamos então analisar esta área de voo. Como sabem, nós não podemos estar a menos de 150 metros, quer de habitações, quer de casas, estruturas, estradas com movimento, etc., como já foi referido. Então vamos fazer aqui assim alguns círculos, só para exemplificar este grafismo. Vamos colocar aqui alguns círculos com cerca de 150 metros de diâmetro. E se preenchermos todo este local com esses círculos, pronto, em que esses círculos nos indicam que é a área, digamos, em que nós temos que estar afastados, vamos facilmente verificar que não podemos voar em nenhuma parte desta zona norte da minha casa. Se eu não posso voar nesta parte norte com os drones que temos atualmente, mas que não têm a marcação de classe, vamos então ver se eu na parte sul da minha casa, ou na suposta casa, se poderei voar com o meu drone. Fazendo o mesmo exercício que fizemos na parte norte da minha casa, vamos então fazer aqui assim mais alguns círculos com 150 metros de diâmetros para garantir que estamos afastados daquelas situações que a subcategoria A3 nos impede de voar. E então, colocando aqui assim estes círculos, vamos facilmente verificar que apenas temos aqui uma área relativamente curta no meio de toda esta zona. Ou seja, em toda esta área, a norte e a sul, que eu coloco aqui junto à minha suposta casa, eu apenas tenho aqui uma área com menos de um raio de 150 metros em que poderei voar com equipamentos que não tenham a marcação de classe. Mas vamos continuando este exercício e vamos alargar um pouco mais, digamos, aquilo que é a zona onde eu possivelmente poderei voar. E então vamos um pouco mais para oeste da zona onde eu supostamente vivo. Mais uma vez, e aplicando a mesma metodologia, vou fazer os tais círculos com cerca de 150 metros de diâmetro e verificamos então que temos aqui apenas nesta parte central uma área onde estaremos afastados de realmente tudo. E com esta explicação podemos ver que no somatório destas duas áreas bastante grandes, temos apenas duas áreas relativamente pequenas onde poderemos utilizar os nossos drones que foram adquiridos antes de 1 de janeiro de 2024. Vamos então ver como é que podemos voar os nossos drones em ambiente A3. Se há algo que é comum a todas as categorias do Regulamento 947 é estar familiarizado com o manual do utilizador e as suas condições de segurança. Devemos ainda também, sempre que vamos voar, verificar qual é o estado da nossa aeronave, se tem alguma parte partida, se os motores rodam bem, se as hélices estão na sua melhor condição e também devemos sempre respeitar a privacidade, mesmo nestes locais mais afastados. Depois, dentro da categoria aberta, nós já sabemos que só podemos voar os 120 metros acima do solo e sempre em linha de vista. O voar em linha de vista significa nós estarmos a ver o drone e estar a ver qual é que é a direção a que ele se está orientado. Depois, como já foi referido, não podemos voar a menos de 150 metros de pessoas não envolvidas, de habitações, de escritórios, de fábricas, de parques de lazer, de estruturas estratégicas ou ainda de estradas com veículos em movimento. Não devemos voar ainda junto a instalações aeroportuárias ou a heliportos hospitalares. E aqui os 150 metros não chegam. Como sabem, estas zonas estão abrangidas pelo aquilo que são as designadas geozonas e têm uma área bastante mais abrangente. Tomem atenção a estes locais e afastem-se para zonas onde possam voar. Não devemos ainda levar objetos suspensos que não estejam dentro daquilo que são as especificações das aeronaves. Finalmente, chegamos à parte dos registros de autorizações.
Como sabem, esta parte é transversal a todas as aeronaves e a todas as categorias, mas vamos só recordar aqui um pouco o que são essas autorizações e requisitos. Da parte da ANAC, a Autoridade Aeronáutica da Aviação Civil, todos os operadores têm que registar sempre que tenham um drone com câmara ou um drone com mais de 250 gramas. Este registro é simples de fazer, no entanto temos que ter acesso a qualquer um meio de assinatura eletrónica. Neste registro também, nós depois, além de nos registarmos como operador, necessitamos de colocar esse número de operador na nossa aeronave. Não interessa como o colocamos ou onde o colocamos, mas ele tem que ser visível na aeronave. Depois, se quisermos, podemos também ainda registar os nossos drones e os pilotos. Estes dois últimos não são obrigatórios, no entanto, são aconselháveis a fazer. O operador tem ainda que se registar na AAN, Autoridade Aeronáutica Nacional. Este registro é para todas as aeronaves que tenham uma câmara a bordo e é necessário devido a uma lei de 1958, mas que ainda está atual. Neste registro, depois de ser feito, vamos poder então pedir as nossas autorizações sempre que queiramos voar. Estas autorizações podem ser pedidas para um determinado local e com uma duração máxima de 60 dias. Poderá inclusive até no início do ano, se vai sempre voar no mesmo local, pedir para todo o ano, só que vai subdividir, digamos, de 2 em 2 meses essas autorizações. Vou-vos então deixar aqui por baixo nos comentários do vídeo também os links para estas duas autoridades e para as suas plataformas para que se possam registar. Não se esqueçam que, independentemente do tipo de aeronave que tenham e se não tiver uma marcação de classe, todos os drones têm que operar dentro desta subcategoria. E isto independentemente de serem drones por hobby, serem drones com uma utilização profissional, sejam drones para utilização, por exemplo, dos bombeiros ou da Proteção Civil Municipal. Apenas as polícias, portanto os OPCs, estão, mais a Proteção Civil também nacional, estão isentos desta regulamentação e poderão então andar em todo o sítio. Para terminar este vídeo, que já está a ficar bastante longo, resta-me agradecer a vossa atenção e esperar que tenha sido pelo menos informativo. Voem muito, voem em segurança e divirtam-se.